Harawado! Domo, meu querido e minha querida Kohai! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underworld aqui no canal, onde hoje iremos falar sobre o episódio de número 31 do total da saga Alicization, de número 7 da parte 2, a War of Underworld, e eu diria que se você busca entender o significado da palavra perfeição, você deve assistir esse episódio, ou até deve reassistir porque é maravilhoso. Esse episódio, basicamente, meu querido camarada, meu querido jovem, minha querida senhorita, meu amado Kohai, ele foi dividido em duas partes, ao meu ver, por conta de que a primeira parte eles focam no Renryuri e mostram, digamos, que o motivo dele ter virado o Seigo Kinshi, pelo menos isso que eu interpreto da cena, e a gente vê, digamos, que o trabalho como ele desenvolve e supera seu medo graças ao nosso querido Kirito. E também a outra parte do episódio, que foi a parte já final, foi a melhor parte, por onde eu vou começar destacando no vídeo, foi a nossa amada Arisu, minha querida waifu. Ela mostrou basicamente o porquê dela ser a waifu, digamos, que da saga Alicization. Ela mostrou um enorme poder, não é à toa que a Fanatic contou com ela. Então, basicamente, foi muito legal o final do episódio. E devo dizer que, se alguém tinha dúvidas, foi como eu falei, entendedores entenderão. Seiba e Arisu são irmãs. Para todo caso, o que eu posso dizer é que ele foi muito legal, ele teve várias cenas bacanas, bem interessantes. A gente teve nosso querido Mercury, vimos a chanceler cheia de raiva, digamos que ela estava toda revoltada pelo que aconteceu. Então foi um episódio perfeito, do começo até o final, e eu já estou empolgado para o próximo. Mas então, vou ressaltar o que eu achei, como foi o que eu gostei. Então, vamos falar disso. Vamos falar de Sword Art Online Alicization War of Underworld, seu episódio mais recente, mais conhecido como A Coragem de Seigo Kinshi. Sem dúvidas, vamos começar, meu querido Kohai, falando da minha parte favorita. Vamos falar sobre a nossa querida irmã mais nova da nossa querida Seiba. Vamos falar sobre minha amada Arisu, por conta de que, basicamente, vocês sabem que sou apaixonado por essa waifu, então já ia começar falando da parte que ela apareceu, que foi a parte final do episódio, mas eu já vou destacar no começo do vídeo, por conta do que? Eu diria que foi dividido em duas partes, Arisu. Uma parte que ela reflete sobre as almas e as vidas, o porquê deles estarem lutando nessa guerra, e depois a gente vê a decisão de Arisu. Afinal, ela utiliza-se das vidas perdidas no campo de batalha para que fosse a energia necessária para acabar com as vidas restantes da Dark Territory. Então foi muito épico, porque mostra que Arisu, no momento necessário, se for preciso, ela usará tudo que ela tem à disposição, nem que seja uma alma que já foi perdida no campo de batalha. Então vamos começar logo falando sobre minha amada Arisu, ressaltando a reflexão para depois falarmos da cena épica que foi linda de se assistir, porque a animação da All Pictures foi magnífica. Vamos começar então falando sobre o motivo do porquê eles estarem lutando. É algo que não tem resposta, basicamente, por conta de que, se pensarmos, Arisu fala algo interessante que ela vem pensando durante essa guerra desde o começo, desde o episódio passado, porque ela sentiu, digamos que pela técnica que ela está conjurando e está utilizando, pegando as almas de quem foi derrotado no campo de batalha, ela sente tanto a alma, o elemento, a energia, a luz humana, como de uma raça da Dark Territory. E acontece que ela vê que ambas possuem sentimentos calorosos e semelhantes. Então, quando ela vê que ambos têm alma, ela pergunta, ela se questiona se eles são iguais nós humanos, por que devemos lutar, por que devemos nos matar, por que deve ter essa luta sangrenta. E foi muito interessante, por conta de que foi um questionamento legal, foi uma reflexão muito bacana, porque a gente sabe que aquele capitão da Dark Territory que foi supostamente morto, derrotado pelo Bekutar, ele iria trazer, digamos que a paz, um tratado pela Dark Territory, conseguisse ter falado com o Mercury, que provavelmente também iria aceitar, porque ele também teria, digamos, algum Seigo Kinshi a favor do tratado de paz. E acontece que vemos que, infelizmente, o capitão lá da Dark Territory, ele foi derrotado pelo Bekutar. O Bekutar chegou, daí aconteceu tudo aquilo com a Aripia, então não teve como ter o tratado de paz desde a chegada do Imperador da Dark Territory. Então, infelizmente, isso não pôde se realizar, mas o questionamento de tanto humanos como povos, digamos que da Dark Territory, pensar em um tratado de paz para que não houvesse mortes, algo de destaque e algo interessante, e é algo que eu queria destacar, por conta de que provavelmente não é só isso. Podemos talvez pensar que o Mercury também não queria guerra, podemos pensar provavelmente que a Fanatio, entre vários outros cavaleiros, podemos pensar até que algum povo da Dark Territory, tirando aquele cavaleiro, também não queria guerra. Afinal, muitos têm os sentimentos calorosos como humanos, então talvez eles não quisessem lutar. Então é algo bem interessante e que eu deveria destacar, porque isso provavelmente pode ser aprofundado ainda, dependendo, digamos que, com o decorrer dos episódios. Mas tendo falado dessa parte da reflexão da Arisu, vamos falar agora da decisão de Arisu utilizar as almas para gerar o Burst Elemento. Agora vamos falar sobre uma difícil decisão, mas necessária se você está em uma guerra,
por conta de que vemos que, diferente dos milhares de membros da Dark Territory, os milhares de magos que estavam prontos para sugar as vidas de quem havia perdido no campo de batalha, acontece que eles não tiveram essa oportunidade, porque Fanatio já havia planejado talvez isso antes. Só que acontece que a Fanatio talvez não houvesse explicado de uma maneira com que a gente entendesse perfeitamente, pelo menos na minha opinião, por conta de que nesse episódio vimos que esgotar os recursos necessários iria gerar uma força enorme. E para você conjurar uma técnica desse nível, você precisaria de muito elemento, você precisaria de muitas técnicas e você precisaria de muita luz. E acontece que o único jeito de conseguir armazenar um golpe de tamanho para acabar com milhares, talvez mais de 5, 10 mil membros da Dark Territory era utilizando-se das almas que estavam derrotadas no campo de batalha, das almas que já haviam perdido a. E acontece que foi um momento interessante porque a gente viu que a Arisu, ela não recusou isso, ela pensou, mas ela aceitou isso, por conta de que ela viu a única maneira de esgotar os recursos, a única maneira dela conseguir planejar isso e a única maneira dela não deixar que a Dark Territory pegasse essas vitalidade, essa energia, essa luz, digamos, das outras almas, era que se ela pegasse isso. Então ela decide colocar tudo isso em uma esfera que na verdade é como se fosse um espelho que reflete a luz, só que para dentro, e utilizando-se, digamos que com a sua técnica de flores, ela utiliza essa técnica denominada Busto Elemento, e assim ela acaba com a maioria dos membros que estavam ali da Dark Territory de magos. Ou seja, podemos dizer que a vitória foi da Arisu e do Império Humano nesse começo da guerra, mas para isso foi uma difícil decisão, afinal ela utilizou-se milhares de almas para executar um golpe desse tamanho, algo que não seria fácil, afinal nós sabemos que desde o começo o objetivo é não utilizar almas, mas devemos lembrar de algo. A alma que ela utilizou foi uma alma que já havia sido perdida no campo de batalha, uma pessoa que já havia sido morta, então ela utilizou-se porque senão a Dark Territory utilizaria-se disso e acabaria com o Império Humano. Então você pode não concordar, você pode concordar, mas ao meu ver Arisu fez a decisão mais correta e justa e necessária no momento atual. Afinal, diferente de Quinera queria utilizar-se de almas vivas para criar o Sword Golem, Arisu foi diferente, ela usou almas de pessoas que já haviam perdido sua vida no campo de batalha. Então, na minha opinião, foi uma decisão que foi triste, dolorosa, mas foi necessária para a guerra, digamos, ter o rumo da vitória do Império Humano. Ela seguiu o plano de Fanatio, ela viu que ela não teria força suficiente só utilizando-se dos elementos naturais e para acabar, esgotar com os recursos, digamos que da Dark Territory, ela teve que pegar as almas de quem havia sido perdido, porque senão a Dark Territory teria vantagem, e assim Arisu previu, ela se adiantou, acabou, digamos que com os recursos que eles teriam, e ainda acabou com milhares de membros, ou seja, talvez um terço, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais da Dark Territory. Então, ao meu ver, ela fez a melhor decisão, digamos que para esse rumo da batalha. Vemos que sua expressão é uma face digna de admiração, afinal, ela tem o objetivo de proteger a pessoa que ama, nosso querido Kirito, como o dever de proteger toda a humanidade. Então, digno da melhor waifu de Sword Art Online, e é claro que eu deveria destacar. Mas tendo falado da minha amada Arisu, por conta de que basicamente foi esse o destaque da nossa waifu, acredito que devemos falar agora sobre o nosso querido Renzuri, porque a primeira parte do episódio foi focada extremamente nesse Seigo Kinshi Kawaii. Agora vamos começar a falar sobre o Seigo Kinshi Moto Kawaii, na minha opinião, por conta de que nosso querido Renzuri, ele é muito incrível. Eu acho que foi uma parte muito focada e muito interessante que eles conseguiram colocar já no começo do episódio, porque eles mostram, digamos, o sentimento de medo, eles mostram como o Seigo Kinshi superou isso, e mostra que foi graças ao nosso querido protagonista, nosso querido Kirito, por conta de que basicamente ele foi, digamos que para, como eu posso dizer, um local que tinha mantimentos, acredito que da tropa de apoio, e acontece que lá ele havia fugido, né, ele estava com medo, ele nem se considera um cavaleiro, um Seigo Kinshi, por conta de que ele abandonou seus companheiros, a sua tropa, os seus subordinados, muitos já poderiam ter sido mortos, como ele fala isso para Chase Irone, e acontece que ele também se lembra de um flashback que envolveu a Quinera, quando ele sofreu o estado de criostase, que basicamente é um sono congelado, um sono forçado, basicamente uma petrificação de certo modo, podemos concluir. E acontece que quando ele ficou nesse estado, foi por conta de que ele não havia dominado, digamos que a técnica da perícia de objetos, da adaga dupla, algo parecido que foi mostrado. E acontece que por não ter, digamos, completado essa perícia perfeita, a Quinera fala que era falar que ele estava com o Areru, ou seja, ele estava quebrado. E vemos que assim ela coloca ele no estado e ele fica congelado.
descongelado. Então provavelmente ele deve ter voltado, deve ter despertado supostamente após o ocorrido com a Quinera quando o Kirito a derrota. Pode ser que tenha sido nesse momento ou antes, mas acho que seria muito mais interessante para a história colocar que ele conseguiu, digamos, sair desse estado após Kirito ter derrotado Quinera como o senador. Ficaria muito mais interessante. Isso é o que eu penso, por conta de que vemos que foi o senador também que congelou o Renduri, e por ele ter sido derrotado, morto junto com Quinera, podemos considerar que foi o Kirito que de certo modo o salvou. Mas lembrando, pode ter sido que ele tenha sido descongelado antes, embora eu acho que tenha sido após o senador junto da Administrator ter sido derrotado pelo nosso querido Kuroi Kenshi. Mas tendo falado já dessa parte do básico do Renduri, de o quanto ele sofreu, digamos que esse sentimento de inferioridade, dele não se sentir digno de ser um Seigo Kinshi, devemos falar de como ele conheceu Chase, Ronin e Kirito e como ele conseguiu ganhar coragem. Acontece do encontro de Kirito e Renduri ter acontecido foi por conta da Chase e da Ronin terem levado o querido Senpai para uma cabana das tropas de apoio, por conta de que os Goblins já estavam chegando naquela zona onde elas estavam, na zona de recuo. Então elas viram que Kirito ficaria em um perigo, então elas decidem levar para um local seguro, onde estivesse mais distante, digamos que da zona de ataque, da guerra. Então acontece que no momento quando elas encontram uma cabana, o Renduri está naquela cabana, escondido, com medo ainda. E basicamente ele acaba fazendo barulho quando o Chase já escuta e ela fala Dareka Iruno. E acontece que vemos aí que ele já mostra que é ele, um Nakama, tipo, que ele não fazeria nenhum mal. E elas já se portam, Kishi-sama, né, porque é o Seigo Kinshi. Só que acontece que nesse momento ele fala tudo o que aconteceu, digamos que ele não se considera digno. Só que elas em momento nenhum julgam, elas até pedem a proteção para que ele ajude, digamos, que o Kirito. Porque elas não vão conseguir derrotar um Goblin sozinho nas habilidades atuais. Foi interessante isso porque a gente viu que não deu tempo ainda dele responder. Afinal, o Goblin que estava chegando já naquela zona acaba entrando na cabana. E nesse momento, vemos que era um olhar de espanto, era um olhar preocupante. A gente não sabia se o Renduri iria tomar alguma atitude. E nesse momento, a coragem é criada. Por conta do que, meus queridos? Nosso querido Renduri é influenciado pelo nosso querido Kirito. Afinal, vemos que no momento que Kirito demonstra que ele está com uma determinação, que ele está com uma força de vontade, que ele quer proteger suas corrais, a gente vê que ele começa a segurar forte nas espadas. E o barulho surge e Renduri percebe que por mais que ele não possa se mover, falar, sacar a espada, ele está tentando se levantar e acabar com o Goblin. Então, vendo que o Kirito, que estava em um estado impossibilitado, estava tentando, ele vê, digamos que as aprendizes estavam tentando proteger o Kirito, ele se depara que o que ele está fazendo ali, ele também é um Kinshi, ele também deve ter a honra, ele também deve proteger quem é necessário. Então foi uma cena muito épica, porque nesse momento vemos que ele saca as adagas e de um jeito épico, bem rápido, ele corta o Goblin. No momento que a Chase já estava preocupada se ela conseguiria derrotar, o Goblin já estava todo, digamos, ficando satisfeito, achando que conseguiria devorar alguém ali, e no momento ele não devorou ninguém, e sim foi devorado, digamos, pelas adagas do Seigo Kinshi Renduri. Uma coragem criada indo para a linha de frente após ter salvado as aprendizes de Kirito e Yujo e tendo falado para elas continuarem protegendo o Kirito daquela cabana, vemos que Renduri começa a festa de morte aos Goblins. Por conta de que não tem coisa mais prazerosa, meu querido Kohai, minha querida senhorita, do que ver Goblins sendo morto por espadas, por adagas e por fogo. É uma das coisas que a gente mais gosta dos animes. Então, acontece que o Renduri, ele já usa as adagas, ele ainda está na área da fumaça, e tem uma coisa bem interessante, por conta de que isso foi referente ao episódio passado pelo erro do Renduri. Por ele ter deixado os Goblins utilizarem a fumaça, isso afetou ao ponto que eles conseguiram entrar na zona de apoio, pra você ter ideia. Obviamente, o Renduri errou de ter saído, digamos que do esquadrão dele, porque ele era o capitão, digamos que da linha de recuo. Mas ainda assim, é um fato interessante, por conta de que foi um erro que começou desde o começo, que daí gerou, digamos que até o local da zona de apoio, pra você ter ideia. Só que acontece daí dos Goblins terem chego, digamos que já nessa zona de recuo, a gente vê que o chefe dos Goblins já havia pensado que não havia nenhum Seigo Kinshi lá, porque nenhum cavaleiro da integridade que vale por 1000 homens estaria numa zona, digamos que tão fácil, tão protegida. Ele estaria já acabando com a linha de frente, só que não foi o caso do Renduri, mas sobre isso eu já falo. Por conta do que? A gente viu que enquanto o Renduri acabava com os Goblins menores, de médio porte, os subordinados do chefe, a gente viu que ele já percebe que ele já estava refletindo, eu tenho que aguentar até a fumaça se dissipar, as linhas de frente verão essa luta e eu conseguirei reforços. Isso foi um plano inteligente. Ele não saberia se ele iria aguentar e se ele conseguiria derrotar todos, mas ele teria que aguentar até um prazo máximo da fumaça se dissipar.
Então foi muito legal, porque mostra que ele é digno de ter o título de Seigo Kinshi, porque ele já estava pensando numa estratégia. E nesse momento, vemos que ele encontra com o chefe dos Goblins, afinal ele derrotou todos. Então a gente vê o começo da luta por conta de que o próprio chefe percebe que ele não se considera um Seigo Kinshi. Afinal ele fala, para você ter fugido, para você ter ficado nessa zona de recuo, é porque você não se considera um cavaleiro de tal porte como é o seu título. Você está com medo, afinal você vale por 1000 homens. Então por que você estaria aqui? Bom, para no caso eu errei no meu palpite de ter achado que você estaria aqui, mas eu vou acabar com você aqui. Era isso que o Goblin pensava e havia dito, por conta de que ele não imaginava que nosso querido Seigo Kinshi utilizaria a Riresi Recorrection, utilizando-se as adagas separadas e juntando-se em uma que virou uma enorme adaga. Acontece dele fazer com que ela girasse em tal forma que ele consegue controlar a direção mais rápido do que as duas menores separadas. E nesse momento ele cortou o Goblin ao meio, digamos que em pedaços, só faltava ser fatias de Goblin, por conta de que ele acabou facilmente. Digamos que a gente via a cena, a gente pensava, uou, ou o Goblin chega ou o Rendry já cortou todos os membros e é isso que a cena vai mostrar. E vemos que basicamente foi isso, porque no momento que o Goblin iria atacar o Rendry, ele já estava morto, caindo ao meio ou dizendo aos lados do Seigo Kinshi. Afinal, o Rendry mostrou que suas adagas são tão rápidas que nós não conseguimos visualizar onde foram os cortes. E assim, digamos que acaba a batalha do Seigo Kinshi contra os Goblins, possibilitando-se da vitória de Rendry. Sem dúvidas, vamos falar agora da conclusão do nosso querido Seigo Kinshi Kawaii, por conta de que já virou um dos meus favoritos. Mas se você for pensar, todos os Seigo Kinshi são legais na obra. A forma como o Ureki Sensei colocou eles foi incrível. A gente viu a história deles, todo o passado deles, digamos que a memória de certa maneira que mostra o passado, afinal eles perderam o passado, mas digamos que a gente conhece também a personalidade deles como Seigo Kinshi. Então basicamente eu gosto de todos. Eu amo Arisu, gosto do Berikuri, gosto da Fanatium, amo o Rendry, então praticamente todos são legais. Tem vários ainda, mas para todo caso, acredito que devemos ressaltar a cena final dele. Então, basicamente foi legal por conta do que? A gente descobre de certa maneira o motivo do porquê ele virou um Seigo Kinshi. Por conta de que se você notar, a lembrança que o Rendry teve é dele e um companheiro lutando em uma competição muito famosa. E essa competição são das Academias das Espadas. Afinal, se a gente vê que o objetivo deles era se tornar, digamos que um Kinshi, um cavaleiro, isso tem muita referência com as Academias das Espadas, ainda mais pela cena mostrado. Isso é algo que a gente se lembra do começo da obra de Sword Art Online Alicization e da adaptação. Afinal, era o plano inicial do Kirito e do Yujo para eles irem até Centoria, até a Catedral Central, porque vencendo a competição das academias, ganhando o título de cavaleiro, de espadachim, eles poderiam daí ir até a administradora e conseguiriam informações sobre Arisu e sobre tudo que eles queriam, desejavam. Só que acontece que houve todos os problemas com a Academia das Espadas. Depois, provavelmente, deles chegarem lá, eles teriam as memórias apagadas, porque provavelmente a Administrator iria fazer dele Seigo Kinshi, então a gente sabe os problemas que iria acontecer. Mas então basicamente foi essa a explicação. O Rendry realmente ele deve ter participado de uma competição de uma academia da espada, e acontece que após ter matado seu companheiro, digamos que indiretamente ele não queria ter feito isso, acontece daí que ele deve ter escolhido como Seigo Kinshi pelo preço a ter feito isso, por conta de que se ele não tivesse matado e teria vencido a competição, ele já teria sido escolhido. Afinal, a Quinera provavelmente teria removido as memórias dele. Só que acontece que ele lutou, digamos que com o companheiro dele, só que o companheiro não notou que a espada estava se quebrando, estava se partindo, acreditou que iria conseguir se defender. Então no momento que o Rendry acaba com seu companheiro, provavelmente ele deve ter pagado pelo código de tabus, e assim a Quinara remove as suas memórias. Então de certa maneira, se realmente era uma competição da Academia das Espadas ou não, a gente já sabe que o Rendry teria sido convocado como Seigo Kinshi, porque ele poderia ter ganho do seu companheiro, ele teria ido, ele matou seu companheiro, ele também foi. Então provavelmente é isso que eu acredito que foi mostrado da cena, é isso que a gente pode interpretar. A gente deve se lembrar do começo do Alicization, qual era o plano do Kirito e do Yujo, assim a gente tem uma leve lembrança e se refere e tem uma certa semelhança com eles também. Então, para todo caso, podemos dizer que o Rendry também tinha seu próprio Yujo, que nem o Kirito. Então foi bem legal essa parte, eu diria. Só que acontece que é a única lembrança que ele consegue se lembrar no momento atual. Só que nesse momento, essa lembrança também deu coragem para ele. Então que ele se lembra que ele deve ser um belo cavaleiro por conta de que o amigo dele pediu isso. E
acontece também dele ter visto o Kirito ter, digamos que, tentado levantar. E nesse momento que ele vê todos esses estímulos, acontece que ele fala com o Goblin. Realmente, ele é um fracasso como cavaleiro, mas não a eles. Eles ele vai proteger porque eles são dignos do título de cavaleiro. Ou seja, o Randall se referiu ao Kirito, se referiu a Chase, a Ronnie. Então foi uma cena muito bacana. E acontece que aí, nesse momento, o Randall acaba com o Goblin, como eu já falei, e mostrou a sua confiança, a sua coragem como um belo Seigo Kinshi. E nesse momento eu acredito que concluo a maior parte do Randall, porque foi a parte mais importante. A explicação de como ele se tornou um Seigo Kinshi provavelmente é isso que eu acredito, é minha interpretação. E a maneira como ele criou coragem que fez com que ele fosse para o campo de batalha. E acredito que para concluir, digamos que em definitivo a cena dele, devemos falar sobre aquelas garotas assassinas que eu não me recordo os nomes, mas que são meio que mini sacerdotisas. Mas agora vamos falar das mini sacerdotisas da Rinzero e da Finzero. Acredito que é parecido com essa pronúncia que se diz o nome, peço desculpa se errei, mas acontece que vemos que elas queriam ir para a tropa de apoio porque elas queriam trazer o Randall de volta. Elas queriam ter o título, os créditos, colocamos o Seigo Kinshi nas linhas de frente novamente. Então foi muito engraçado, porque lembra muito quando elas levaram o Kirito e o Yujo, digamos que para o Seigo Kinshi, porque elas também queriam levar os créditos. Acontece que foi uma cena legal, porque elas observam, digamos que realmente ele fez, digamos que uma atuação como Seigo Kinshi, ele agiu como cavaleiro. Parece que elas criticam ele no começo, mas depois o elogiam e falam Kishi-sama ou Mere, que é tipo, nos dê sua ordem, Kishi-sama, estamos esperando. Foi uma cena muito importante, porque a gente conhece elas, a gente sabe a personalidade, a gente sabe o que elas passaram, então ver a maneira com que elas se portaram no Kishi-sama, elas se reconhecendo, foi uma cena muito bonita. Eu acredito que se você lembra da parte 1 do Alicization, você basicamente vai lembrar agora disso, dessa cena delas, porque foi uma cena de reconhecimento, foi uma cena que você admira a expressão que elas fizeram. Para todo caso, elas não foram pouco caso não, elas foram muito mais fortes que Chase e Ronnie, por conta de que elas acabaram com o Goblin com um ótimo trabalho de equipe, elas fizeram o que a Chase e a Ronnie deveriam ter feito. Afinal, elas mostraram que talvez sejam menores, mais novas, mas mostraram que como uma dupla, elas podem acabar com um ou vários Goblins, e elas acabaram com vários, mas elas reconhecem que ainda haviam vários para elas lutarem e elas não conseguiriam derrotar todos. Mas mesmo assim, foi uma cena no começo do episódio, foi uma cena épica, porque a gente vê o Goblin sendo cortado e vê que foram elas. Então já começa o episódio a ser épico desde o começo com a Rinzero e a Finzero. E para todo caso, acredito que aí eu digo que se elas foram fortes, aí está a minha crítica. Chase e Ronnie deveriam treinar mais para que elas também se tornem como elas. Afinal, com um ótimo trabalho de equipe, você ao menos derrota um Goblin. Isso foi mostrado. Mas para todo caso, a gente conhece a Chase e a Ronnie, a gente não sabe as condições que elas estão. Provavelmente se elas tivessem sido treinadas por mais tempo pelo Kirito, pelo Yujo, provavelmente elas deveriam ter tido uma força, digamos, uma técnica melhor. Mas no momento atual, elas ainda não têm, afinal elas estavam sem treinamento, elas devem ter passado por diversos problemas. Mas tendo falado dessa parte, acredito que falei sobre a parte do Randall, o que eu mais gostei, e também das mini sacerdotisas. Sem dúvidas, meu querido Kohai, acredito que abordei praticamente tudo que eu queria falar desse episódio perfeito. Sou do Atundai Alicization War of Underworld e seu episódio mais recente de número 7, de número 31, foi extremamente interessante. Eu acredito que ter focado, ou digamos que as duas primeiras partes, ou melhor dizendo, o episódio ter sido dividido em duas partes, onde vemos o foco na Aristo e no Randall, foi extremamente legal. Por conta do que? A gente viu que a Aristo demonstra que às vezes ela fará o necessário, mesmo que seja uma decisão dolorosa, para manter a paz. E vemos que Randall, ele teve seu querido Yujo também, o seu querido companheiro. A adagas dele talvez seja uma representação de seu companheiro, se você perceber. Então eu acredito que foi muito legal ele criando coragem, graças ao Kirito e graças à sua própria determinação. A gente viu que ele tem o espírito de um estrategista também, afinal vemos que ele já pergunta do Kirito que eles deveriam proteger, levar ao restante das tropas de apoio aos outros companheiros. E acontece que as nossas queridas Seigo Kinshi, que eu considero mini sacerdotisa, já haviam levado eles para o local das outras tropas de apoio. Então assim ele já fala, então nesse momento vemos que assim ele já manda as ordens para elas voltarem para as tropas delas, que ele irá para dele como capitão. Então foi muito interessante, eu acredito que foi perfeito, digamos que esse episódio. Mas acontece é que eu não falei de uma parte muito importante que eu vou falar com vocês agora. Vamos falar do mito dos mitos, do cara que eu sou apaixonado. Vamos falar do nosso querido Berekuri-sama. Orgulho, admiração e paixão, é isso que eu luto por Berekuri-sama, por conta de que duvido que você também não tenha sentido isso, ainda mais o povo da novel que já tá acostumado, digamos que com o Berekuri. Mas pra todo caso, você ainda vai se apaixonar por esse personagem, você vai virar tão fanboy quanto aqui o Haru-senpai, porque ele é um dos melhores personagens de SO, e você já viu que ele acabou com mais de 800 galinhas voadoras do inferno, basicamente foi isso, e ele utilizou-se uma
uma das suas técnicas secretas. Como a própria chanceler percebeu, ele utilizou-se da perícia perfeita em objetos. A gente viu que a espada controladora de tempo era algo assim que foi chamado do título da arma dele, que eu não me lembro como que se disse em Nihongo, que era de Sei de alguma coisa. Mas, resumindo, ele acabou com as galinhas sozinho e acabou, digamos que com o exército que a chanceler achava que seria o suficiente para derrotá-los. E acontece que não foi, ou seja, um cavaleiro, um Seigo Kinshi, foi suficiente para acabar já com um terço, eu acredito que dos Dark Territorianos, ou melhor dizendo, do povo da Dark Territory, por conta de que se você somar, acontece que a chanceler ficou revoltada, ela já fez outra estratégia, ela mandou daí, digamos que outras tropas para atacar, só que nesse momento daí, Arisu também, seguindo seu mentor, utilizou-se provavelmente da perícia perfeita das armas e acabou exterminando outro exército. Podemos acreditar que um terço da Dark Territory já deve ter sido derrotada, mesmo que seja 50 mil, então vamos dizer que talvez 10 mil eles já tenham conseguido? Provavelmente eu acredito que sim, mas a gente só vai saber disso no próximo episódio. Para todo caso, vemos que Arisu seguiu seu mentor, Berikuri, vemos que o mesmo com uma cena simples acabou com as galinhas voadoras. E acredito que era isso que eu queria ressaltar, por conta de que eu já falei daí da cena final que foi da nossa amada Arisu. Mas então, se sua pergunta é, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Underworld? No próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Underworld, meu querido e minha querida Kohai, sabemos já provavelmente o que pode acontecer. Eu acredito que realmente é o desfecho, digamos que da primeira noite, do primeiro dia de batalhas na guerra lá de Underworld. Provavelmente deve mostrar, digamos que os ganhos e as perdas de ambos os lados. Devemos lembrar que tem o assunto do Erdry, só que eu acredito que vai ser resolvido agora com a chegada do Renry. Então nem sei se isso vai ser mostrado. Eu acredito que vai ser até um possível desfecho. Mas para todo caso devemos esperar, por conta de que deve mostrar isso, deve mostrar o Berikuri. Ambos utilizaram uma enorme quantidade de vida, de técnica, como foi mostrado nesse episódio, e acontece que nem mesmo a Dark Territory pode, digamos que, conter todos esses ataques. Eles devem ficar surpreendidos e recuar, acredito eu. Mas para todo caso, a gente provavelmente deve esperar alguém que já estamos com saudade, alguém que já deveria estar em Underworld desde o começo, alguém que criou coragem e vai para lá para reencontrar seu amado. Veremos talvez nossa querida Asuna. Bom, provavelmente semana que vem no próximo episódio a gente descobre, mas uma coisa eu garanto, assistindo o próximo episódio a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underworld. Mata, né?